Olá, nossos alunos e nossas alunas do Goiás Tech, nossos professores e professoras presenciais, os melhores do Brasil! Galera, mais uma aula de geografia comigo, professor Bruno Ferreira, professor de geografia de vocês. Animação aí, galera! Quero ver todo mundo animado para nossa aula de geografia de hoje. Motivação aí. Se tiver alguém dormindo, chama o seu amigo do lado, chama a sua amiga do outro, Quero ver todo mundo animado para a aula de geografia de hoje, beleza? Vamos lá então? Uma das questões interessantes da nossa aula de hoje é que nós estaremos falando do quê? Dos povos tradicionais. Galera, comunidades e povos tradicionais de Goiás. Essa é a temática dentro do nosso projeto Antirracismo, beleza? Povos e comunidades tradicionais. Galera, eu trouxe essa imagem, para vocês verem, que é justamente uma imagem que mostra essa diversidade dos povos tradicionais que nós temos no Brasil. E lembrando que a aula de hoje é o seguinte, é uma aula que nós estamos dando continuidade ao nosso projeto Antirracismo. Na aula anterior, eu falei para vocês o conceito de território e territoriedade. Na aula de hoje, eu vou falar para vocês os povos tradicionais do estado de Goiás, nós estaremos falando dos povos tradicionais para entrar, para a gente estar entrando dentro do projeto Antirracismo, beleza? Vamos lá então? Olha aí, galera, essa daqui é a imagem dos povos tradicionais que nós temos no Brasil, povos indígenas, povos quilombolas, ribeirinhos, Então, são os povos tradicionais. Povos e comunidades tradicionais são o quê? Grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, que possuem formas próprias de organização social, que ocupam e usam territórios. Lembra que eu falei do conceito de território na aula passada? Que é justamente as relações de poder? E recursos naturais, como condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, Quando se fala, então, de povos e comunidades tradicionais, são aqueles povos e grupos que reconhecem, eles se reconhecem como povos e comunidades tradicionais. Além de tudo, eles utilizam os recursos naturais. Então, tem essa visão de utilização dos recursos naturais. Além de tudo, há uma tradição cultural, há uma tradição cultural nesses povos. Eles vivem aquelas áreas que são conhecidas como territórios, Que justamente quando se fala de territórios, nós estamos falando de áreas onde há relações de poder, Então, é justamente povos e comunidades que têm, justamente essa visão da importância, que a área tem para eles, é atribuído um determinado valor cultural para aquela área, onde são desenvolvidas práticas culturais. Então, são desenvolvidas práticas culturais nessas áreas e, além de tudo, eles utilizam os recursos naturais como algo para a sua sobrevivência, como algo de importância para eles, Vamos dar continuidade, então? Grupos culturalmente diferenciados. Vamos falar sobre esses grupos. E aí eu trouxe a imagem, justamente, de um povo, de um dos povos indígenas, de um integrante dos povos indígenas, beleza? Para vocês verem como um exemplo de povos tradicionais. Os povos e comunidades tradicionais são defendidos, na onde? No Decreto 6.040 de 2007, como grupos culturalmente diferenciados,
que têm suas próprias formas de organização social, né? Então, elas têm, além de tudo, reproduz os aspectos culturais, sociais, religiosas e ancestrais. Além de tudo, os aspectos econômicos também relacionados a essa tradição. Dentre esses povos, né, etnicamente diferenciados, estão os povos indígenas e os quilombolas, né, que os dados foram levantados justamente no último censo de 2022. Para o IBGE, o que significa? Esses povos, né, eles seguem normativas nacionais para serem quilombolas ou indígenas. E no censo de 2010, houve justamente um aprimoramento relacionado a essa pesquisa. Então, quando nós falamos de povos tradicionais, nós estamos falando justamente desses povos, né? Os povos quilombolas, as comunidades quilombolas e indígenas. E aqui no estado de Goiás, nós temos algumas dessas comunidades, né, tanto quilombolas quanto indígenas. Mais à frente, eu vou mostrar para vocês, né, vou situar vocês nessas áreas, né, onde que elas estão situadas no estado de Goiás. Vamos lá, então? No quesito cor ou raça, né, foi transferido, né, que era, né, um tipo, né, de definição no ano 2010, né, que foi relacionada ao questionário, né, dessa amostra, né, pelo IBGE. Outro avanço foi a comparação da população nas terras indígenas oficialmente delimitadas. Então, o IBGE levou-se essas considerações, né? Então, o censo de 2010 foi o primeiro em que houve um questionário, né, de georreferenciamento em áreas rurais relacionadas a esse povo. Por quê? Houve, então, uma alteração, principalmente pelo IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, nas técnicas de análise do censo, né, principalmente de 2010 para 2020, quando se fala justamente sobre os povos e as comunidades tradicionais. Então, houve-se essa alteração justamente para melhorar a pesquisa e para melhorar a análise, né, dos dados, né, que são informados, beleza? Vamos dar continuidade, então? E vamos falar agora, galera, das comunidades tradicionais do estado de Goiás, beleza? Quais são essas comunidades? E aí eu trouxe um mapa para vocês, para a gente conseguir localizá-las. Vamos lá, comunidades indígenas. Nós temos 5 terras indígenas com 3 povos indígenas. 5 cidades dentro dessas regiões, beleza? Comunidades quilombolas. Nós temos 49 cidades, regiões, com 117 povoados no total, beleza? Novamente, comunidades indígenas, nós temos 5 terras indígenas com 3 povos indígenas, 5 cidades, regiões. Comunidades quilombolas, nós temos 49 cidades, regiões, com 117 povoados no total. E aí, essa é a distribuição no estado de Goiás. Aqui, galera, são as comunidades indígenas, beleza? Bem nesse extremo aqui, nós temos os avacanoeiros. Mais à frente eu vou falar. E aí eu trouxe, né, essa imagem, né, das regiões de planejamento para a gente conseguir visualizar no estado de Goiás a localização dessas áreas. O estado de Goiás tem mais de 110 comunidades quilombolas e 5 indígenas. Os quilombolas são grupos étnico-raciais que em Goiás, segundo a Fundação Palmares, estão presentes em 58 comunidades remanescentes de quilombos. Quando se fala de quilombolas, nós estamos falando quando se fala de comunidades quilombolas, nós estamos falando de comunidades de povos, né, oriundos que vieram dos quilombos, né, que surgiram a partir dos quilombos. Quilombos que eram justamente locais, áreas, onde justamente os povos africanos que eram escravizados
aqui no estado de Goiás, não só no estado de Goiás, mas que eram escravizados no Brasil, eles justamente saíam, né, eles fugiam, né, da escravidão, né, e montavam ali áreas, né, como se fossem proteção para eles, né, áreas que eles faziam, né, comunidades que eles faziam ali, que eles se identificavam com pessoas que eles se identificavam. Então, sim, eram justamente esses quilombos. E aqui no estado de Goiás nós temos justamente esses povos que vieram, né, que surgiram justamente a partir do que nós chamamos dos quilombos, né? Justamente por isso que são chamados, são denominados de comunidades quilombolas, beleza? Vamos dar continuidade então. Dentre as comunidades quilombolas que nós temos no estado de Goiás, nós temos os calungas. Os calungas é o maior quilombo em extensão territorial do Brasil, com cerca de 4.000 pessoas abrigadas em 253 hectares. Fica ao norte da Chapada dos Veadeiros, né? Estimativas da Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais, quilombolas, né? Que é a CONAC, indicaram que entre as certificadas e não certificadas existem 82 comunidades quilombolas em Goiás. Então, a maior dessas comunidades quilombolas que nós temos no estado, em questão de área de extensão, é justamente os povos calungas. A comunidade dos calungas, que fica justamente na parte norte do estado de Goiás, bem ali na região da Chapada dos Veadeiros, né? Bem naquela região ali, que inclusive é o maior, né, são os maiores povos, a maior quantidade de pessoas e também em questão de área, né, né, de tamanho de área, é justamente os calungas, né, que inclusive são os povos tradicionais que nós temos aqui, quilombolas, né, oriundos ali dos quilombos, né, justamente dos povos africanos que vivem aqui no estado de Goiás, beleza? Vamos dar continuidade. E vamos lá, temos Minasul, Mineiros, Monte Alegre de Goiás, Niquelândia, Nova Roma, Padre Bernardo, são áreas onde tem Palmeiras de Goiás, Pilar de Goiás, Piracanjuba, Pirinópolis, onde tem pessoas, comunidades quilombolas, né? Posse, Professora Jamil e vários outros municípios onde existem comunidades quilombolas. Já os povos indígenas, né? Segundo os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o IBGE, a população tem aproximadamente mais de 8,5 mil, sendo pouco mais de 300 vivendo em terras indígenas, né, que corresponde ao cerca de 4% do total. Os outros 96% vivem fora de terras indígenas, né? No estado existem 5 reservas e 3 grupos indígenas. Quais são? Os Carajá, de Aruanã, né? Os Tapuios do Carretão, né? Em Rubiataba. Inclusive, nós temos até uma escola nossa do Goiás Tech lá, viu, galera? Um abraço aí para os nossos alunos, né? Os Tapuios do Carretão, lá de Rubiataba. E de Nova América, né? Rubiataba e Nova América. E os Avacanoeiro, em Colinas do Sul e Minas Sul. Então, esses são os povos e as comunidades indígenas, né? Inclusive, como eu disse para vocês, nós temos ali uma escola, eu queria mandar um abraço, né, para os nossos alunos e nossas alunas, os tapuios ali, né, do Carretão. Vocês são fera demais, um abraço aí do coração, né, para vocês que estão nos acompanhando aqui, né, nesse exato momento, na nossa aula de geografia, beleza? Vamos dar continuidade, então. E aí essa imagem é do evento que ocorreu ano passado, que nós participamos justamente ali, né, na escola Cacique, né, José Borges, né, ali justamente dos Tapuias, né, do Carretão, né, ali em Nova América, Rubiataba. Comunidades indígenas, vamos falar agora das comunidades indígenas, beleza? Aí eu trouxe mais essa imagem, né? Aqui eu, né? Participando desse evento, né? O professor Gustavo, né?
participando desse evento aí, justamente nessa área, né, era um evento, né, das comunidades indígenas lá nos Tapuias, é um evento que envolvia as comunidades indígenas do estado de Goiás, né? Todas as comunidades foram ali com representação. Em Goiás, 9.708 pessoas se declararam indígenas, né? Destes, no entanto, aproximadamente 500 vivem em terras indígenas, né? Os dados são do censo de 2010 para 2020, nós temos uma alteração. Segundo o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O território goiano chegou a ter 12 povos indígenas, atualmente possui apenas 3 terras, né, homologadas, né, pela FUNAI, que é o Carajá, cuja homologação ocorreu em 2000, Tapuio, que ocorreu em 1990, e Avacanoeiro, que ocorreu em 1983, que fica na parte norte do estado. Os Carajá estão localizados em Aruanã, município próximo à divisa com o estado do Mato Grosso. Então, um abraço também para os nossos alunos aí dos Carajá, né, de Aruanã, né? Um abraço, né? Já os povos Tapuio vivem na região do Vale do São Francisco, né? Justamente entre os municípios de Crixás e Nova América, e estão justamente no Carretão 1 e Carretão 2, que são as áreas, né, dos povos ali, né? E no caso dos avacanoeiros, eles são 10 indivíduos que ficam justamente na cidade entre Colinas do Sul e Minasul. E aí eu trouxe uma imagem, né, justamente desse evento que ocorreu ali, que no caso, né, eu participei também, né, o professor Pedro Turco também esteve presente no ano passado, nesse evento ali, justamente na comunidade, né, dos povos indígenas, né, dos tapuios ali no Carretão, né? Vamos dar continuidade? E agora nós vamos falar das comunidades quilombolas do estado de Goiás, que inclusive eu trouxe, né, uma imagem, né, um abraço também, né, para os nossos alunos. Nós temos alunos também calungas, né? E um abraço nesse momento para vocês, nossos alunos e nossas alunas calungas. Vocês são feras demais, né? Um abraço aí no coração, né? E vamos dar continuidade então, vamos lá. E aí nós temos aqui uma imagem, né, justamente lá dos calungas ali, né, na região do norte do estado de Goiás. São mais de 200 anos de uma história de luta, né, e resistência do povo, né? A comunidade calunga teve origem no século XVIII por meio dos negros escravizados e levados para trabalhar nas minas de ouro, né? Como escravos, faziam de tudo, né, nas piores condições de trabalho, né? Cavavam na beira de rios, ribeirões, né? Além de tudo, com pés e pernas dentro de água, tirando o cascalho, né, misturado com preciosas pepitas de ouro, né? E além de tudo, outros viviam na maior parte do tempo na escuridão. Então, assim, os povos viviam, né? Os povos africanos escravizados viviam de uma forma muito precária, né? Com muita violência, né? Desde forma que foram retiradas justamente ali da África, né? Haviam várias crueldades, né? Trabalhos forçados e a fuga de negros escravos eram constante, né? Justamente por esse momento de dificuldade, né? Nos locais onde se reuniram começaram a surgir os quilombos, né? Então os quilombos eram justamente locais onde surgiam, né, onde esses povos escravizados que passaram por tantos processos, por tanta dificuldade, né, por tanta, assim, enfrentaram situações tão complicadas, né, situações tão precárias, onde não se alimentavam direito, onde não conseguiam dormir, viviam na escuridão. Então, assim, passaram por muitas dificuldades mesmo. E esses povos, né, africanos, esses escravos, eles saíam, né, que eram escravizados, eles saíam justamente, né, dessas áreas e iam para outras, né, que eram locais, né, que eram os quilombos, né, que justamente eram locais onde eles ficavam, né, ali, né, onde eles tinham um certo amparato ali, né, pela própria comunidade, beleza? Vamos dar continuidade então. E muitas vezes os quilombos eram o quê? Eram encontrados e os escravos eram levados de volta e
castigados, né, por seus senhores, né? Então tinha toda essa questão, né, que envolvia, né, basicamente. Então, assim, os escravos sofriam, né, basicamente, passavam por diversas dificuldades, diversos problemas, né, e tinham no quilombo justamente uma área, né, de troca de experiências, uma área ali onde eles podiam, né, vivenciar, né, que eles podiam ter um certo amparo, né? Vamos dar continuidade? E eles procuraram, né, uma dessas regiões, a região da Chapada dos Veadeiros, onde eles acabavam tendo, né, assim, um certo amparo, né? Então o povo Calumba foi formando justamente nessa área, hoje onde são 3 comunidades, né? Sendo a mais populosa está em Cavalcante e tem mais de 2.000 pessoas, né? E o território Calunga é o maior sítio histórico e cultural do país em extensão, né? E na língua Calunga significa lugar sagrado. E aí eu trouxe para vocês, né, uma imagem, né, para vocês verem de uma manifestação cultural, né, relacionada aos povos africanos, né? Justamente tem toda essa questão. E aí, qual que é o nosso objetivo, né? Entrar justamente dentro do projeto antirracismo, mostrando para vocês a questão das comunidades, né, tradicionais que existem no estado de Goiás e essas comunidades tradicionais que existem, né, no Brasil. E a intenção é mostrar para vocês a importância, né, que tem esses povos, né, que tem os aspectos culturais, a tradição desses povos, né, e principalmente a questão relacionada ao preconceito, né, assim, tanto que os povos africanos foram marginalizados ao longo de toda a história. Então, assim, houve, né, um encerramento, né, do período de escravidão, mas não ocorreu políticas públicas que visassem incluir esses povos africanos na sociedade brasileira. Então, o racismo, ele surgiu a partir daí, né, que é justamente esse preconceito contra a cor, né, a cor negra, justamente dos povos, né, olhar é um preconceito, é um conceito de algo, né, que não é definido, né, algo que é pré-definido, né, então por isso que nós temos tantos preconceitos relacionados aos povos, né, principalmente aos povos africanos, a essa cor, né, a cor negra. Né? Então, se o projeto antirracismo ele vem com essa ideia de tentar conscientizar nós, enquanto sociedade brasileira, né, toda a sociedade brasileira, contra essa questão, né, desses preconceitos, né, contra a questão do racismo, beleza? E agora, galera, é o momento das nossas atividades. Vamos lá, então? E o momento das nossas atividades de hoje é o momento do nosso querido Dino, o dinossauro do Cerrado Goiano. Aê, o querido Dino, é ele mesmo, o nosso querido dinossauro do Cerrado Goiano. Momento das atividades com o nosso Dino. E o que vocês vão fazer hoje? Vamos lá, então? Vocês estarão fazendo um debate agora sobre os seguintes temas: territorialidade, cultura, identidade. E trazer, né, elementos sobre a sua realidade, né? O objetivo é o seguinte, é que vocês façam um debate sobre esses assuntos que nós discutimos agora na nossa aula, né? Então, sim, conto com o apoio dos nossos professores presenciais que estarão dando continuidade, os melhores do Brasil. E é isso, até a nossa próxima aula de Geografia comigo, professor Bruno Ferreira. Valeu!